De repente, um grito de socorro foi ouvido. Parecia o grito de uma mulher no andar de cima da casa. Era tão alto que até meus colegas, que estavam do lado oposto, lá na rua, conseguiram ouvir. Olá, como vocês estão? Devido à minha profissão, eu prefiro não revelar meu nome, mas mesmo assim, quero contar uma das muitas experiências que tive no meu trabalho como policial federal no país. Teve uma ocasião em que os meus superiores me enviaram para uma pequena, porém bem localizada, cidade em um dos estados mais povoados da região sul, para vigiar uma casa que tinha sido usada por bandidos para coisas ilícitas. Era uma casa muito bonita, com 2 andares, vários quartos, tudo com piso de madeira, além de uma enorme área externa em toda a volta do lugar. Não tenho dúvida de que as características físicas de um imóvel podem ocultar muito bem o uso que lhe é dado e por muito tempo, porque nessa casa, por mais luxuosa que fosse, os marginais mantiveram 2 pessoas sequestradas. Os criminosos pediram uma grande quantia em dinheiro dos parentes das pessoas que estavam privadas de suas liberdades. Segundo os relatórios iniciais, eles conseguiram arrecadar o dinheiro para pagar o resgate. No entanto, apesar de terem obtido a quantia necessária e solicitada pelos sequestradores e terem realizado o pagamento, os delinquentes assassinaram essas 2 pessoas assim mesmo e as enterraram no jardim que existe na parte de trás da casa. Depois de terem sido realizadas as investigações pertinentes, como já mencionei, nós, agentes da Polícia Federal, fomos designados para proteger a referida moradia, pois havia a possibilidade dos criminosos voltarem ao local para destruírem provas da ocorrência. No total, éramos 6 policiais dentro da área de vigilância, 2 dentro da casa, 2 fazendo ronda pelo quintal e outros 2 na rua, em frente ao imóvel. De tempos em tempos, trocávamos de posição. Lembro que ainda havia vestígios de sangue no chão e nas paredes de alguns dos quartos. Coisas terríveis, sem dúvida, aconteceram lá. Por protocolo, tínhamos que fazer ronda pela casa, indo de cômodo em cômodo. Isso a fim de salvaguardar a integridade das provas do crime. Depois de uma dessas caminhadas, retomei meu lugar na entrada do Jardim dos Fundos. Sim, o mesmo onde os corpos foram enterrados. De repente, um grito de socorro foi ouvido. Parecia o grito de uma mulher no andar de cima da casa. Socorro! Socorro! Era tão alto que até meus colegas, que estavam do lado oposto, lá na rua, conseguiram ouvir. Todos pensamos que era uma outra pessoa também sequestrada que poderia estar escondida e em estado de choque em algum dos quartos da casa e que a nossa revista inicial não havia encontrado. Achamos que talvez ela estivesse trancada em algum lugar secreto dentro de um dos quartos. Então começamos rapidamente a procurar em todos os lugares. Mas por mais que tudo fosse inspecionado novamente, não encontramos nada em lugar nenhum. Tínhamos certeza de que ouvimos alguém pedindo ajuda. Até mesmo os vizinhos perceberam os gritos e ficaram completamente desconcertados quando viram que nós não achamos mais ninguém. Toda a equipe retornou à sua posição anterior. Alguns minutos depois, passos foram ouvidos novamente no andar de cima. Depois, começaram também a serem ouvidos no andar de baixo.
Era como se várias pessoas corressem e caminhassem depressa por toda a casa, mas nenhum de nós pôde ver nada fora do comum. Ainda assim, só chegamos à conclusão que algo estava realmente errado quando, mesmo com a casa toda fechada, começamos a sentir uma corrente de ar muito gelada, acompanhada de um forte cheiro de putrefação. Por volta das 4 horas da manhã, outro grito nos surpreendeu. Dessa vez, se tratava de um grito de criança. Parecia de uma criança bem pequena, de uns, não sei, talvez 3 ou 4 anos, ou algo assim. Ainda me lembro bem desse som, e toda vez que eu penso nisso, eu não posso evitar de pensar sobre as pessoas que morreram ali. Elas não mereciam aquilo. Só sei que quando saímos de lá, estávamos apavorados. É até difícil de admitir, mas o medo foi tanto que nós resolvemos ficar apenas do lado de fora da casa. Então ficamos de guarda pela rua e pelo quintal. Foi uma noite muito longa naquela ocasião. De vez em quando, ainda ouvíamos o riso de um garotinho e algumas mulheres que pareciam estar resmungando e zombando de nós, policiais. No final de tudo, com a luz do dia e as investigações posteriores, foi determinado que, fisicamente falando, não havia nada fora do comum. Embora seja difícil para mim assimilar o que aconteceu conosco naquela noite. A única certeza é que nós, os 6 agentes da Polícia Federal, escutamos e sentimos os eventos daquela noite terrível, pois o que eu acabei de contar realmente aconteceu. Aparentemente, todo mundo pensa que nós, como policiais, só corremos o risco de lidar com os vivos, mas eu garanto a vocês que há coisas inexplicáveis que também nos acontecem. Muito obrigado por ouvir a minha história.